Na sua tela, o Jornal 10, edição número 2 desta semana, em que se comemora em grande a cultura. Boa noite, sigamos em frente neste jornal com os títulos que marcam a atualidade informativa em Cabo Verde e no mundo. Cabo Verde vai receber certificado de erradicação da poliomielite. Cozinheiras da FICAS passam a receber 11 mil escudos no próximo orçamento do Estado de 2017. Museu Etnográfico reabre as portas no Dia da Cultura e das Comunidades. Migrações, número recorde de crianças que chegam sozinhas à Itália. França insiste que Londres deve cumprir dever moral para com menores de Calais. Transportes, 5 mil comboios vão ligar China à Europa em 2020. Vamos agora ao desenvolvimento das notícias. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. No dia de hoje, em que se comemora o Dia Nacional da Cultura, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, deixou uma mensagem alusiva ao dia. Segundo pode-se ler na nota enviada, Fonseca diz que o dia da exaltação da nossa forma de ser e de estar, simbolizando a expressão de um sentimento comum, profundo e verdadeiro, que espelha o orgulho de sermos filhos desta terra. Fonseca diz ainda que pela responsabilidade que tem em promover a união entre todos os cabo-verdianos, todos os que vivem no estrangeiro, sente-se honrado e privilegiado em dirigir a todos os cabo-verdianos dentro e fora do país. O deputado nacional do PAICV, Clóvis Silva, visitou hoje o provedor da Justiça, António Espírito Santo, já que o Parlamento reuniu brevemente para debater sobre a justiça em Cabo Verde. O que saiu do encontro é de reforçar os recursos humanos e ter um espaço físico à altura. Depois de passar a pente fino às outras instituições judiciais do Estado, o Clóvis Silva passou hoje pela Provedoria da Justiça, espaço físico que não responde às mínimas condições pela dimensão da tarefa e da responsabilidade que o órgão como Provedoria suporta, assegura o deputado PAICV. A escassez de recursos humanos também é outra espinha nos calcanhares do provedor, já que muitas vezes as queixas ficam longe de receber o parecer devido a este fator. Em relação ao setor da justiça, que tem havido também alguma reclamação, principalmente no que diz respeito ao andamento dos processos, na parte de execução das sentenças. Disse-nos claramente que tem recebido alguma queixa neste sentido, porque tem havido decisão dos tribunais, no entanto, há demora na execução das sentenças. O provedor não põe muita tónica na questão financeira, por incrível que pareça. Ele põe a tónica mais no espaço. Gostaria de ter mais espaço e recursos humanos para trabalhar. Nós até questionamos em relação a esta parte, mas diz que isto vem a seu tempo e que aguarda até que as questões vão sendo resolvidas aos poucos. Ontem, o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, avançou que a criminalidade não aumentou, como tem sido enfatizado pelos mídias. Questionar o Clóvis Silva sobre a matéria, o mesmo avança que há sensação de aumento da criminalidade, mas que os números não correspondem. Temos internamente a ideia, e esta ideia já vem de várias outras análises, não só deste Estado de Justiça, mas de outros anos também, de que o sistema todo tem que ser visto. Não é, quando falamos da criminalidade, não temos que olhar só os números, não é? Porque há muitos números que são deste ano, mas que não têm exatamente a ver com o aumento da criminalidade. Há a sensação de aumento da criminalidade quando os números às vezes não demonstram isso. Mesmo que haja um ligeiro aumento da criminalidade, as pessoas continuam com a sensação de que tem que se fazer muito mais. A polícia tem que estar mais na rua, principalmente em determinados horários, por exemplo. Há determinadas zonas que precisam de um policiamento mais próximo. E isto tudo as pessoas já passam-nos esta percepção e temos esta ideia de que de facto temos que trabalhar. Clóvis Silva avança que o seu partido tem focado no social, aproximando-se das igrejas, escolas, famílias, juntos analisando a questão da justiça e da criminalidade em Cabo Verde. Uma missão técnica da Organização Mundial da Saúde está em Cabo Verde para ajudar o país a preparar uma documentação a ser submetida em novembro à OMS, que confirma a erradicação da poliomielite no arquipélago após um ciclo de 15 anos sem registro desta doença infecciosa.
Cabo Verde foi selecionado pela Comissão Regional de Certificação da Poliomielite em África, ao lado das nações como Argélia e o Gabão, para submeter a documentação completa com vista à certificação da erradicação da poliomielite no seu território. O dossiê deverá ser apresentado na próxima reunião da CRCA, agendada de 21 a 25 de novembro nos Camarões. A Comissão Regional de Certificação da Poliomielite em África é um órgão independente para supervisionar o processo de certificação na região africana e foi criada pela Direção Regional da OMS para a África. Para apoiar Cabo Verde na elaboração do dossiê, encontra-se na Ilha de Santiago, entre hoje e sexta-feira, uma missão da Organização Mundial da Saúde. O objetivo desta visita é garantir que Cabo Verde esteja bem preparado para apresentar a documentação completa no mês de novembro, verificar a exatidão, precisão, plenitude e totalidade da documentação e fornecer recomendações para sua melhoria e finalização, afirma a OMS em comunicado, de salientar que após um ciclo de 15 anos não há registro desta doença infecciosa no nosso arquipélago. Siscap congratulou-se com o Conselho de Concertação Social que, na sua reunião, nos dias 14 e 15 do corrente mês de outubro, ficou decidido pela aplicação do salário mínimo nacional, equivalente a 11 mil escudos às cozinheiras da FICAS no próximo Orçamento do Estado de 2017. A situação dessas cozinheiras teve um longo percurso que vai desde os inúmeros encontros promovidos pelo Siscap com a direção da FICAS, acordo tripartido assinado entre a FICAS, Siscap e DGT, várias reuniões com as cozinheiras, sobretudo as da Praia, Santa Catarina e Tarrafal de Santiago. O secretário permanente do Siscap, Joaquim Tavares, explicou que as reivindicações dessas cozinheiras não foram bem compreendidas. Essas reivindicações nem sempre foram bem entendidas por certos responsáveis que evidenciaram sinais de discriminação salarial. Existe porque há uma dívida para com as cozinheiras proveniente da diferença salarial de 6 mil para 8.275 escudos, não é? E de própria desdenha por parte de algumas colegas da profissão que entenderam que era insignificante, que não valia a pena fazer as reivindicações porque não seriam entendidas as suas preocupações. O Siscap espera que a situação da inscrição das mesmas no INPS seja regularizada. Com a decisão de aplicação do salário mínimo nacional e a sua inscrição no Estatuto, no Orçamento de Estado de 2017, esperamos que a situação seja regularizada, nomeadamente a inscrição das cozinheiras no INPS e a introdução, o pagamento do salário mínimo, bem como o pagamento de retroativo. É de realçar que as cozinheiras devem ter o poder de usufruir dos direitos que a lei lhes confere, designadamente assistência médica e medicamentosa, abandono familiar, reforma e os demais direitos que a lei lhes oferece. Mas ainda há que aguentar até o próximo Orçamento do Estado de 2017. O Banco Comercial do Atlântico e a Academia Cabo-Verdiana de Letras fizeram hoje a entrega do Prémio BCA de Literatura 2016, hoje em Xandiareia, na cidade da Praia. Comemora-se hoje o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades. O dia foi marcado por uma exposição de vários artesãos no hall da entrada do Palácio de Governo, com a atuação de vários artistas locais. Vários artesãos expuseram esta manhã no hall da entrada do Palácio do Governo. Durante a exposição, apresentaram-se algumas dicas de como combater a violência urbana através das artes. Isaac Vicente, produtor de evento cultural, diz que a arte em Cabo Verde tem estado a desenvolver pela positiva e espera continuar no mesmo ritmo. Acrescentou ainda que o que falta é a união entre os artesãos. A arte e artesanato, eu acho que a evolução não tem sido má, né? Mas precisamos de mais. E no artesanato, por exemplo, precisamos de melhor organização, mais formação e mais participação, como hoje, Dia da Cultura, por exemplo, os artesãos deveriam estar todos juntos
não dispersados. Por exemplo, hoje temos aqui essa exposição no Palácio do Governo, mas há um grupo no platô. Deveriam estar juntos, mas a informação que não passa também. Segundo Vicente, os artesãos estão a reclamar da falta de cooperação entre os mesmos e nesse dia todos os artesãos deviam estar juntos. Não estão ligados, essa é a reclamação que os artesãos fazem, né? E hoje acho que é um dia muito importante, Dia da Cultura, deveriam estar todos aqui, mais ligados, mais informados e para saber como que as coisas devem acontecer. Em relação ao combate à violência urbana através das artes, Isaac Vicente adiantou que os artesãos estão dispostos a dar formação aos jovens, mas o que falta no momento é um espaço para essa formação. Há artesãos que querem dar formações, mas o que é que falta nos concelhos? Um espaço, um simples espaço para dar formação. E projetos, trabalhar no projeto, pessoas que podem dar formações, criar projeto nessa área e dar formação para diminuir a criminalidade. Porque, como sabemos, a criminalidade muitas vezes acontece junto com o alcoolismo, com a droga, por falta de fazer. Mas se esses jovens que cometem crimes hoje a nível social têm o que fazer, têm como ganhar a vida, ou como preencher o tempo, e acho que podemos diminuir a criminalidade. O que falta para os artesãos, além de espaço para expor os seus trabalhos, é a melhor divulgação dos seus trabalhos, porque as coisas não acontecem por si só, mas têm de ser feitas. No âmbito da comemoração do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, alguns artesãos que apresentavam os seus trabalhos no hall da entrada do Palácio do Governo diz que viver de artesanato em Cabo Verde é um desafio. Em Cabo Verde existem vários artesãos, mas não conseguem viver da sua arte, visto que existem vários ditos artesãos que vivem da arte, mas não são artistas, compram dos artistas que não são conhecidos no mundo da arte. Beto Diogo, artesão, diz que viver do artesanato em Cabo Verde é um sacrifício, uma vez que estamos num país de poucos recursos, apesar de existirem pessoas que apreciam a arte. Viver da arte na Cabo Verde é um sacrifício, né? É uma aventura. Num país ainda que tem poucos recursos, tem pessoas que admiram a arte. Agora, eu vejo aquela capacidade para comprar. Portanto, é um risco, mas vale a pena. Steve Espírito Santo, por sua vez, diz que muitos dos artesãos profissionais lidam com muitas dificuldades. Uma delas é a falta de um espaço apropriado para que os artistas possam expor os seus trabalhos. Se alguém que está trabalhando na área, ou pode falar, tinha concorrência, que quem que é artesão como profissional tem que lidar com um monte de dificuldade. Por exemplo, um artesão na Cabo Verde é difícil viver só de artesanato. Tem uma barreira que dia a dia que não ultrapassa qual e forma de divulgar trabalho, de expor, que tem um lugar, por exemplo, na Cabo Verde, que pode falar é um lugar permanente que o artesão apoia esse trabalho para divulgar. E o próprio mercado de artesanato gosta ali que você também cria aquela dinâmica de turismo, que você está saindo alguma coisinha. Espírito Santos acrescentou ainda que existem muitas pessoas que vivem do artesanato, mas não são artesãos. São sim artesãos fantasmas, acrescentou. O artesanato na Cabo Verde está desorganizado. Não tem, por exemplo, pessoas que vivem de artesanato, que é artesão, que identifica como artesão, mas é um artesão fantasma. Tem que artesão que produz, que tem oportunidade, por exemplo, para vender seus trabalhos para marquês. Dito artesão fantasma, não está para frente, está convidado a feira, está na sombra de que esse próprio artesão que tem chance de expor esse trabalho. Gosta ali, por exemplo, se querer vai para uma feira. Tem que ir para Angosta num outro artesão mais experiente que mim, para fala, para poder, da outra pessoa fala, para poder parecer. Já existe o Estatuto dos Artesãos e, com isso, a classe espera que a situação dos mesmos melhore, visto que Cabo Verde é um país muito rico em termos de arte.
Para comemorar o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente, procedeu hoje à reabertura do Museu Etnográfico no Platô. Segundo o Ministro, a intenção não é criar outros grandes museus, mas sim qualificar os que já existem. Após algum tempo sem funcionar, o Museu Etnográfico do Platô reabre as portas para o público, precisamente no dia em que se comemora o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades. O museu, que para além de dar ênfase à cultura cabo-verdiana, pretende ser uma fonte de rendimento para os próprios artesãos, já que será revendido trabalhos produzidos por estes. Este museu, a partir de agora, vai estar permanente aberto, vai ser um dos pontos turísticos da rota do turismo do cruzeiro. Vamos assinar, em princípio, até o final do mês, o acordo com a Autoridade Turística Central e parte da verba serve para qualificar museus do género. E vamos investir, fazer um investimento nos próximos tempos para ter todas as condições. Vamos convidar os artesãos a se inspirarem nas peças do museu para fazer os souvenirs para eles venderem ao museu e o museu revender. Ou seja, aqui também vai ser um centro de criação de rendimento para os artesãos e para o próprio IPC, através de um projeto. Eu mesmo fiquei surpreendido. Conforme justifica o Ministro, o museu andava há algum tempo abandonado porque não havia um projeto de museu que efetivasse essa prática, pelo que o espaço acabou tornando um autêntico depósito de lixo. No entanto, para breve será disponibilizada uma verba para a requalificação dos museus, que, segundo o Ministro Abrão Vicente, não se pretende criar grandes museus, mas requalificar as que já existem. Requalificar e dar uma boa visão nunca seriam valores inferiores a 50 mil contos. Para requalificar todos os museus, o Museu da Arqueologia, o Museu Etnográfico, o Museu da Tabanca, o Museu do Mar em Mindelo, o Centro Cultural do Mindelo, a CNAD, que também tem uma exposição e um centro de recolha de artesanato antiga, e a criação do novo museu na Cidade Velha, que seria o Museu da História do Homem Cabo-Verdiano. O Museu Etnográfico da Praia foi inaugurado ainda nos finais da década de 90, mais concretamente em 1997. Aqui há objetos de 4 ilhas, tais como Santiago, Santo Antão, Boa Vista e Brava. Fazem parte dos objetos expostos, alguns recolhidos, outros doados, exemplares de olaria, panos de terra, cestos, utensílios de moagem de trigo e para transformação de leite e fabrico de queijo, manteiga, cabaças, consumo do tabaco, cancã, agricultura e criação de gado. Jornal 10 prossegue na sua televisão. Avancemos agora para uma reportagem assinada pela prestigiada equipa da Voz da América, serviço em português, numa cortesia para a Tiver. No cenário de um acampamento na Jordânia, em Zaatari, 80 mil refugiados vivem nesse acampamento. O documentarista Chris Temple e o produtor Zash Ingrash decidiram viver um mês entre eles. Levantaram a tenda para experimentarem ao lado de refugiados sírios o que é viver na diáspora. O resultado chama-se Salam Neigbor. Confira a reportagem. District 5 is going to be your temporary home. Foi a primeira vez que Chris Temple e o seu co-produtor visitavam o Médio Oriente. Quando chegámos ao campo, estávamos muito nervosos, até termos uma tenda. De repente começámos a ver todas aquelas famílias de refugiados a sair da tenda ao nosso lado. Chris Temple disse à Voz da América ter feito o filme para dissipar este preconceito. A população que mais sofre e mais carrega o fardo dos ataques terroristas é a população de refugiados, as populações árabes e muçulmanas da região. Não são ataques de muçulmanos contra cristãos. Imagine-se parte de uma família que vive no momento da Síria, está encurralada entre Assad e um grupo como o Estado Islâmico. Salam Neighbor apresenta vários sírios de famílias da classe média que fugiram do país. Um é Ralph, de 11 anos, que sofre da desordem do estresse pós-traumático devido aos bombardeamentos perto da sua casa. Apesar da relativa segurança de Zaatari, a 11 km da zona de guerra, os bombardeamentos continuam a sacudir o campo. Que mal fez Rauf? A crise de refugiados sírios de 4,8 milhões de pessoas é de 75% de mulheres e crianças. لما نسمع كلمة لاجئ شو بنفكر نحن كعرب؟ قالوا مجبر على الطلعة من بلده ومن داره
لا مع مصاري يمكن يجبر بس هو وعياله بس بوعيهم هذا اللي اجبار. Chris Temple espera que o seu documentário ajude a abrir o coração e a mente sobre milhões de refugiados sírios encurralados em países como a Turquia, Líbano, Jordânia e Grécia. Penso que um dos grandes mitos sobre os refugiados é assumirmos que eles são fartos, mas nós temos médicos, advogados. Gusson, uma das pessoas no filme, era enfermeiro na Síria. Eles têm muita capacidade para serem produtivos em qualquer novo país para onde possam ir. أنا بسوريا كنت أعتبر من أبناء الطبقة الوسطى أو يعني ما فوق الوسطى، يعني من واحد عايش ببيت فيه كل أسباب الرفاهية لا يجي يقعد بخيمة ما بملك شيء. Algures neste nosso mundo moderno. Por agora, vamos acompanhar as manchetes de África. Níger, segundo o ministro do Interior, o voluntário americano que foi raptado no país deverá estar nas mãos do movimento For Oneness e Jihad da África Ocidental. Ruanda, o governo local e a startup americana Zipline lançam um serviço de entregas por drone para levar sangue a 20 hospitais em zonas remotas. Seychelles, após demissão, o presidente James Michel entrega o poder a Dany Fauré em cerimónia na capital, Vitória. Níger, forças da segurança repelem ataque à prisão onde se encontram presos de grupos extremistas do norte Mali e do Boko Haram. Um dos atacantes foi preso. Togo, líderes africanos assinam histórica Carta de Segurança Marítima para reforçar a cooperação no combate à pirataria, crime organizado e grupos militantes.